E aí, pessoal, você está na TV Conecta, este é o Conecta Cash, e você deve estar achando um pouquinho estranho, mas espera aí, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Então, meu nome é Marcelo dos Santos, eu ia falar Jesus Cristo, mas eu vou deixar isso de lado. E esse aqui do meu lado é o... E aí, galera do meu coração, aqui quem fala é Augusto, mais conhecido como Derrupador de Live. E vocês vão perceber que a gente está numa temática hoje, é por isso que eu ia fazer a piada de Jesus, mas pode se apresentar, por favor, você que está aqui na minha frente. Galera, eu sou o Diego Borges, acho que vocês já sabem disso, e hoje a gente tô na visão de convidado aqui. Então eu sou o Diego Borges, criador da Conecta, e aqui ao meu lado... Eu sou a Andréa, coordenadora de produção. Exatamente. E é por isso que vocês acharam estranho. Hoje, os nossos convidados são justamente os criadores, diretores, fundadores. O que mais que eu posso usar nessa frase? Presidente, vice. Presidente, vice, de fato. Senhor e senhora Conecta. É muito tempo apelidado já. E a gente trouxe vocês aqui hoje. Nossa, a gente trouxe vocês aqui hoje como se você não tivesse todo dia já. Para responder algumas perguntas bem interessantes sobre o projeto que é a Conecta. E do meu lado, o Augusto também vai trazer algumas perguntas sobre... Perguntas no decorrer do podcast. Não quero saber um pouco mais também sobre a história, né? Porque a gente conhece muito o Diego como o Senhor Conecta, a André como Senhora Conecta, mas a gente também quer saber como é que eles eram antes, como foi o começo deles no mundo geek. É verdade. Nossa. Então, vamos começar do começo. Eu quero saber, então, Diego, e depois eu vou querer saber a visão do André também, como é que foi o começo da Conecta? Conta aí pra gente. Cara, a Conecta, há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, é bem longa essa história, a gente tinha um grupo nos primórdios do Facebook chamado Nerds Paraenses. Grupo do Facebook. Grupo do Facebook. Caraca. Tem gente que Falecido. nem usa mais isso. Eu perdi minha conta e deixei por isso mesmo. Por aí. E esse grupo do Facebook, ele começou a ter um destaque muito grande porque essa visão de inclusão que a gente leva para a Conecta, a gente levou para lá. Então a gente criou um espaço de acolhimento em que as pessoas entravam lá para discutir cultura geek, para falar sobre qualquer coisa, sem risco de levar hate. Então a gente tinha gente desde discutindo falando em élfico, ou gente falando falando sobre 50 tons de cinza, falando sobre qualquer outro tipo de falando cultura. Em Klingon. Exatamente. Então a gente sempre criou essa abertura. E o tempo que foi passando, o grupo do Nerds Paraenses, ele começou a se tornar destaque ao ponto de se tornar o maior grupo do norte de cultura geek. Na época já passavam de 20 mil membros. Foi quando o próprio Facebook a gente chamou a atenção da própria Meta e chamaram pra gente para participar de um grupo chamado Power Admins. E esse grupo era um grupo em que eram selecionados os 3 mil principais administradores de comunidade do país, e a gente tinha acesso a ferramentas e recursos em que a maioria dos outros grupos não tinha acesso. E foi lá que eu tomei conhecimento do Programa Aceleradora de Comunidades. Aí, esse programa ele funciona tipo as nossas leis de incentivo, tipo uma semear daqui, em que a gente concorre com gente do mundo inteiro. Então foram mais de 77 países, foram milhares de inscrições, e nós fomos o único grupo da Amazônia que ganhou, entre os 11 grupos brasileiros que ganhou esse concurso. E a partir desse grupo, na época, foi em 2019 para 2020, né? Foi. E aí a gente estava... 2020 para 2021. A gente iria fazer, se não fosse a pandemia, Não, a acho gente que foi o iria fazer contrário. o Eu acho que era treinamento. 2021 para 2022, porque a primeira edição foi em 2022. 2022. A gente era para ter feito, se fossem as restrições da pandemia, o treinamento lá na Califórnia, mas infelizmente não rolou. E aí a gente recebeu esse aporte, recebeu esse auxílio financeiro do Facebook para a gente fazer iniciativas que fossem agregar valor para a comunidade onde a gente estava no entorno. E aí a gente sempre teve essa ideia de fazer um evento que agregasse tudo isso. Foi aí que surgiu a Conecta, que é uma sigla para Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia. Aí a partir daí a Andréa pode falar. Essa comunidade que a gente fala, na verdade, é a comunidade offline, né? Não é a comunidade, porque a gente já estava interagindo muito no online e eles queriam trazer os projetos para fora da internet. Alguns ficaram na internet, mas a maioria saiu da internet mesmo para justamente ter a outra perspectiva, né, de tudo que está acontecendo na internet. Porque já existiam aqueles eventinhos dentro, né, quando, tipo, vamos assistir alguma coisa juntos e não sei o quê. Mas
Nesse caso, eles queriam que fosse alguma coisa que impactasse o offline, que as pessoas saíssem de trás do computador e fossem interagir ao vivo. Uhum. Aproveitando a pergunta, já conta pra gente quais foram os culpados, digamos assim, os participantes desse momento mais inicial, junto com vocês. Que eu tô ligado que o projeto, de fato, veio da cabeça de vocês, mas vocês não fizeram tudo sozinho. Vocês não estiveram sozinhos nessa caminhada e principalmente na produção do primeiro evento também, né? Tiveram algumas outras pessoas envolvidas. Então, fala um pouquinho pra gente. Houve 3 pessoas. A princípio, o projeto não seria assim tão extenso, seria algo da literatura. Seria um festival de literatura, não assim uma feira do livro. Mas seria... nós iríamos lançar autores locais que nunca tiveram oportunidade de se mostrar, de publicar nada. E nessa edição houve o lançamento do livro de contos que foi feito. E a princípio seria só literatura, mas as ideias foram vindo. Poxa, mas só literatura? Porque assim, já tem bastante evento só de literatura. Vamos aumentar isso. Aí colocamos a parte de tecnologia, colocamos a parte cultura pop, colocamos a parte acadêmica. E aí a gente está no que é hoje. A parte acadêmica a gente está um pouco parado da literatura também, mas a gente nunca vai descartar esse pódio, não abandonou completamente. É mais uma questão de a gente voltar a agregar isso, voltar a trazer novos parceiros dessa parte. Desde cedo já sendo aquela parte da convenção que é realmente trazer um pouco de tudo, né? Incluir realmente as pessoas de campos diferentes para interagirem entre si e tudo mais, não é verdade? Sim, a gente teve desde professores que estavam lançando livros e documentários na primeira edição, a gente teve o Kleber que estava lançando um óculos de realidade virtual feito de Miriti, então a gente teve o pessoal da Aliança Francesa, a gente teve na época da primeira edição, teve até o consulado de Quebec, que estava lá para recrutar pessoas que quisessem estudar, né, no Canadá. Ah, então era isso. Sim. Nessa primeira edição da Conecta, a gente teve mídia até internacional por causa disso. A gente trouxe o Steve Baldwin, que foi produtor do Michael Jackson quando ele era vivo, e para ele produzir uma música junto com o Pelé do Manifesto. Steve então, um cara muito legal, inclusive. Sim, e a gente teve várias vertentes. A gente conseguia colocar no mesmo palco a Tempestade do Melody e a Régia. Então, a ideia era justamente criar esse momento plural. A gente foi atrás da galera do rap, a galera do hip hop, a gente foi atrás do Aquino, que em breve, que é um cantor maravilhoso daqui do Pará, que em breve vai estar aqui nesse podcast também. Então, a gente foi, a pré-estreia da Orquestra Paraense de Cinema foi dentro da Conecta. Então, a ideia sempre foi, como eu falei na época das entrevistas, é o lugar onde a gente te convida para sair da tua bolha e aprender a curtir outras bolhas. Uma pré-estreia com cara de estreia, diga-se de passagem, né? Que foi tudo muito emocionante. Que estreia maravilhosa. Agora, pegando um pouco dos teus bordões e usando um pouco do ditado um pouco antigo, começando desde o começo, queria fazer uma pergunta especialmente para ti, que é a respeito como foi o teu começo, né? Que muita gente te conhece agora atualmente como o Senhor Conecta, né? Por conta, como tu falou, teu começo, a tua estreia, desde então... Agora como é que tá a Conecta e conhece como a Conecta, conhece como esse produção incrível, mas agora queria abordar mais como é que foi o teu começo, sabe? O Dieguinho, podemos dizer assim. O começo do meu mano D2. Eu acho que a cultura geek sempre esteve presente na minha vida, sabe? Eu lembro bem que eu aprendi a ler com a revista do Homem-Aranha. Então, é algo que sempre teve, tanto que quando tu vieres aqui do outro lado, a gente se identificou por causa disso. E assim, na época em que eu era criança, eu sofria bullying desde antes dessa palavra ser moda, desde antes do pessoal falar. Então, todo aquele estereótipo do nerd, do geek, que apanha no colégio, que é zoado por todo mundo, que não tem amigos, tudo aquilo eu passei. Então, desde o início, o que eu me identifiquei com o Homem-Aranha, o que eu me identifiquei com esse mundo geek, foi no sentido de me ver ali e entender aquilo como uma tentativa de superação. Então, acho que é por isso que a bandeira da Conecta que eu sempre levantei foi isso. Como a cultura geek, ela pode e deve ser usada como uma ferramenta de inclusão social. Porque eu queria criar um ambiente acolhedor em que as pessoas não tivessem que passar pelo que a gente passou.
Sim. Então é isso que a gente tenta levar. E de lá, e como isso sempre teve presente na minha vida, e aí foi de lá, na época eu lia tudo, era Marvel, DC, aí mangás, desde Turma da Mônica, tudo que pegava na minha mão, que era de cultural, eu estava tentando ler, eu estava tentando entender aquilo para minha vida. Tanto que até hoje o pessoal fala comigo que qualquer dessas coisas motivacionais, eu sempre tenho uma referência geek para tudo. Ou é alguma frase, ou é alguma coisa para citar, ou é alguma coisa de um jogo, aquela visibilidade. O Rafa mesmo falava que ele nunca tinha, às vezes, sido consolado com uma revista em quadrinhos. Com citação e tudo. Então, assim, é isso que a gente tenta colocar, sabe? Eu tento mostrar que isso está longe de ser infantil, está longe de ser infantilizado, que é muito importante porque tem muita gente como nós que só tem isso, sabe? Que só tem, que é o lugar onde se encontra, sabe? Então, para mim é muito recompensador estar onde eu estou agora, protegendo outras pessoas de passar pelo que a gente passou. Sabe? Então, continuando essa história, depois eu fui para os quadrinhos, fui para o cinema. Eu lembro, eu não tenho mais isso infelizmente hoje, mas eu tinha até pouco tempo atrás o primeiro ingresso do primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire vendido em Belém. Caraca! Porque eu fui lá para a fila, era 10 horas da manhã. Gazetei aula na época. Naquele tempo não isso em casa. Naquele tempo não existia site para comprar. Site, eu fiquei para fila 10 horas da manhã porque eu queria ter o primeiro ingresso. Chorei tanto naquele filme, sabe? Chorei tanto porque a gente se vê tanto ali e eu fui levando tudo isso adiante, eu levo tudo isso para a vida, sabe? Depois, quando me chamaram, o antigo dono do Nerd Paraense, o Pedro Iraoka, que me chamou para administrar o grupo, e aquele grupo eu fui conduzindo ele com a minha cara à medida que o tempo foi passando, sabe? Justamente para mostrar para as pessoas aquele lugar. E eu brigo muito por isso, até hoje. Tanto que a gente encontra na Conecta, e desde o início no Nerd Paraense, um espaço de acolhimento onde a pessoa pudesse se sentir à vontade, porque é isso que eu brigo, por todas as causas. Porque a gente luta para que as pessoas não precisem mais passar por isso, sabe? E quando a Conecta veio, ela veio para coroar essa minha necessidade. Isso passa muito pelos meus problemas de saúde mental, que a gente não pode citar em específico por causa das restrições do YouTube, mas problemas que salvaram a minha vida justamente por causa desse tipo de cultura, sabe? Justamente para que mais pessoas não passem por depressão, ou passem por crise de ansiedade. Cada vez que alguém senta nessa mesa, seja cosplayer, seja K-pop, em que eu vejo que eles estão tendo na Conecta, tendo no que a gente está fazendo um mecanismo para que eles se sintam melhores consigo mesmo, isso dá um gasto para a gente continuar fazendo. Tu tocou um assunto realmente importante, que é a questão de desinfantilizar essa questão do mundo geek, sabe? Porque tem muita pessoa que olha, por exemplo, o próprio Homem-Aranha mesmo, Homem-Aranha, Super-Homem, os heróis assim, enxerga mais como coisa de criança e tudo mais, sendo que, como tu mesmo falou, como eu falei no podcast que eu participei com a Meg, com o Cláudio, foi algo que marcou as nossas vidas. É algo que a gente levou como uma inspiração e a gente está aqui justamente por conta do Homem-Aranha, sabe? Mas não é só o Homem-Aranha, tem o mundo do oriental, que é o mundo dos animes e tudo mais, que o pessoal vê mais assim como... Geralmente o pessoal assim, mais das antigas, que assistia Dragon Ball, Super 11, assistia Cavaleiro do Zodíaco, aí pensa que não, eu assistia como criança, agora eu cresci, não é mais... umas coisas da minha idade. E aí esquece que, por exemplo, já faz um tempinho que teve pessoa que já fez TCC utilizando Naruto. Exato. Ixi, vários. Naruto tem TCC pra caramba. Eu já pesquisei. A quantidade de história de superação, de história de amizade, de história de força interior que a gente encontra dentro dos animes e dos mangás é absurda, sabe? E tu pode encontrar isso em qualquer lugar. Basta tu saber procurar e querer entender isso com os olhos importantes. São mídias que ensinam a gente muito mais do que as mídias que falam que, era pra estar assistindo isso aqui ou aquilo ali e tudo mais. E são mídias que não deixam subentendido. Elas jogam na tua cara o que tu precisa fazer, o que tu precisa proteger e tudo mais. Acredito que isso é um sentimento que a gente acaba perdendo, né? Sim. E muitos deixam perder de vez. Acho que era um pouco disso que eu tava falando também, né? Que a pessoa cresce, já se acha adulto e tudo mais. Só que aquela criança interior nunca deixou de existir ali. Não é verdade? E falando em TCC, na nossa turma, porque a gente se conheceu na faculdade, na nossa turma houve um TCC faculdade na nossa... de quê? Publicidade e Propaganda. Publicidade e Propaganda. Houve um TCC que foi... sobre anime,
E o do Diego foi ilustrado, uma parte do TCC dele foi ilustrado por um quadrinista local, que era, por acaso, o nosso professor, Otoniel Oliveira. Caramba. Que é o criador das Icamiabas, que é um dos proprietários do estúdio Luminuras. Na época eu fiz um TCC sobre como o Júlio César tinha sido um dos primeiros publicitários do mundo, e ele ilustrou algumas passagens, porque eu escrevia mini contos entre cada capítulo do TCC, mostrando como aquilo, e ele ilustrava esses contos. Foi um TCC poético. Caramba. E... Só ir lá na biblioteca da FEAPA, tá lá, tá publicado, né? Vou procurar. Deve ser incrível esse TCC até. Opa, falei marca. Já aproveitando esse gancho, eu queria saber da parte acadêmica mesmo. Quem são Diego Duarte Borges, Master of Science, e quem é Andréa Borges também? Eu nunca perguntei o teu grau, desculpa. Eu tenho pós-graduação em marketing, o Diego também. Sou mestranda em comunicação. E é isso. Diego? Eu sou formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing. Aí tenho um mestrado em comunicação, linguagens e cultura, em que a gente escreveu sobre lugares instagramáveis, a diferença de percepção que tu tens da internet para a vida real. E também hoje estou concluindo, na verdade, quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter concluído. Eu vou ter concluído o meu doutorado em comunicação, linguagens e cultura também, em que a gente escreve sobre a Conecta. A Conecta, ela é minha tese de doutorado sobre como uma comunidade virtual, uma comunidade geek, pode servir de ferramenta de inclusão para regiões de risco sociais. Risco social, onde a gente analisa o impacto da Conecta dentro das usinas da Paz, na nossa vertente da Conecta da Paz. Repara que ele fala a gente, porque a Conecta é uma comunidade, né? Comunidade. Então é como se vocês todos escrevessem essa tese junto com o Diego. Tanto que o apelido... Vocês escrevem, né? O apelido da Conecta... Porque tem o pessoal que fala o Conecta, né? A gente gosta de fazer piada entre a gente que é o coletivo nerd, né? Ao invés da convenção e tudo mais. E realmente, esse coletivo nerd que é o que monta essa casa, né? Que a gente tenta criar através da Conecta e tudo mais. E tu falou sobre risco social. Explica pra gente onde é que a Conecta tá dentro dessa linha, assim, de realmente levar a cultura para dentro dessas áreas de risco social. Os territórios da paz, né? Sim, exato. Que hoje são chamados. Depois que a gente terminou a primeira edição, que a gente ficou procurando um lugar para dar continuidade, e nós, por sermos da comunidade do Bengui, quando a gente viu aquela usina nascendo lá, a gente teve a ideia de tentar levar para dentro de uma usina da paz a realidade de um festival de cultura geek. Assim, não só chegar o mais próximo possível dos festivais de fora do estado, como até mesmo os festivais daqui, porque às vezes que eles sempre acontecem, a grande maioria acontece no centro, em que as pessoas ou não têm acesso, ou acham que não devem ter acesso, não se sentem à vontade, não se sentem com a roupa necessária, com o calçado necessário para lá. Então a gente criou essa vertente da Conecta, por ser dentro dos territórios da paz, ela se chama Conecta da Paz. Então a ideia é criar um festival geek 100% gratuito para tudo que acontece lá. Então, dentro de uma Conecta da Paz, dentro de uma usina, a pessoa vai encontrar o concurso cosplay, o concurso K-pop, a Arena Gamer, o Just Dance, os board games, o RPG, tudo que encontra num evento de fora, só que 100% gratuito e dentro daquela sua comunidade. E o que a gente tem percebido, até mesmo que eu posso falar isso com certa propriedade, porque foi feito um questionário por isso da tese, o quanto que isso tem funcionado como acolhimento. O quanto que mais pessoas, através da Conecta, passaram a conhecer as usinas da paz, passaram a conhecer os outros serviços que ela oferece, os outros serviços de médicos, os outros serviços administrativos, de documentos, de assistência social, de esportes, de todos os outros acolhimentos. Então, quando a gente começou na usina do Bengui, a gente teve um resultado tão expressivo que da primeira edição, que foram quase 500 pessoas, da segunda, que foram para 1.200, a gente teve um resultado tão expressivo de um mês para o outro que começou a ter uma demanda nas redes sociais das usinas das pessoas pedindo a Conecta porque achava que aquilo já era um projeto apoiado pelo governo. E sendo que até muito recentemente ele foi 100% feito por trabalho voluntário. Então, e aí a gente teve essa procura dos próprios coordenadores de cultura das outras usinas que foram pedindo para que a Conecta estivesse lá.
E a gente, com essa ânsia de tentar acolher todo mundo, no início do projeto dentro das usinas, a gente tentava ter uma vez por mês em cada usina. Só que era muita usina. Significava que era sexta, sábado e domingo. Às vezes domingo. Chegou ao cúmulo, tanto que por isso que a Conecta, mesmo com só 2 anos de vida, ela já teve mais de 60 edições. Justamente por causa disso. A gente já impactou em número, tirando por baixo, mais de 60 mil jovens. Isso só dentro do projeto. E hoje, até mesmo porque o nosso projeto ele ainda continua, pelo menos uns 70%, 80% voluntário, a gente acabou reduzindo para 2 edições por mês. E justamente para poder ter mais tempo para o pessoal se organizar e não ficar tão exaustivo para nós que trabalhamos e para vocês e para todos os grupos que trabalham dentro da Conecta. E essa frequência que tinha a Conecta acabava que quebrava o público também. Porque se era sexta, sábado, domingo, as pessoas escolhiam para onde iam. E aí ficava quebrado. Então, fazendo 2 por mês, as pessoas poderiam ir mais concentradas. Não tinha aquela meio que reunião das usinas, né? Que às vezes até o pessoal de outras regiões... Público. Isso tem acontecido muito. Aí separava muito. Exato. Né? Como a gente tem optado por regiões diferentes, isso tem acontecido muito. Por exemplo, quando tem uma Conecta na usina da Terra Firme, nesse mesmo mês não tem nem na do Jurunas, nem na do Guamá, que são relativamente próximas. Assim como, por exemplo, quando tem na do Icuí, não é no mesmo mês que tem na Cabanagem, e assim por diante. Então, a gente sempre tenta fazer essa união de usinas. Isso dentro da pesquisa do doutorado, a gente também descobriu isso. São pessoas que a Conecta das usinas, ela começou a vir pessoas de outras regiões, até mesmo do centro, para dentro da Conecta, para dentro de um território. Então, a gente começou a mostrar que aquela comunidade ali está viva, bem, é segura e é acolhedora até para quem vem de fora dela. Entendi. Sim. No início tinha essa problemática do pessoal do centro. Ah, mas eu vou me enfiar numa biboca no meio de uma periferia, não sei o quê. Sim. E aí vocês vão ver, vocês vão conhecer o que é a periferia, que não é exatamente isso que as pessoas acham que é. A maioria das pessoas que estão na periferia são pessoas formadas. As pessoas a maioria são trabalhadoras. E a gente sabe que qual foi o efeito social que teve da presença das usinas dentro dos bairros periféricos, que houve uma diminuição muito drástica de criminalidade, com morte especialmente. E a Conecta pretende se expandir com essas usinas, porque eu estava vendo que vai ter novas usinas lá para mais interiores assim do Pará e até mesmo em Benevides já agora, tem tá? uma confirmada para Parauapebas, lançou já foi lançado em outro município também. E tem uma em construção agora em Benevides ali. Benevides, né? Ela tá sendo feita. Parauapebas e Canaã já tem usina. A gente estão vendo outras. A ideia do governo é que tenham 40. Mas mais do que isso, graças à parceria com o que a gente está tendo muito forte agora com a FCB e em especial com o Guilherme Helvas, a ideia é trazer a Conecta mais para esses interiores. A gente também já tem eventos confirmados no centro também, para dar possibilidade para o pessoal de lá. A gente já tem eventos marcados na Fundação, tem eventos em outros lugares. Então a ideia é que a Conecta siga se expandindo, sempre com essa ideia de acolhimento e também, até revelando algo em primeira mão aqui para esse episódio. É isso que a gente gosta. Para esse episódio, Spoiler. a ideia é que agora para o segundo semestre a gente tenha mais eventos em que a Conecta apoie de outros grupos. Então a ideia, por exemplo, que a gente tenha uma edição da Conecta por mês e o nosso outro evento do mês seja ou um KPXP ou o K-Pop Experience, que a gente vai ter para cá, o K-Pop Generations, a gente tenha o CanFest, a gente tem o Arte XP. Então a ideia é que a Conecta ela comece a abrir mais o leque de parceiros para dar protagonismo para eles, assim como vai ter o evento da Pixels também, então em que a gente saia um pouco desta cena de protagonista e entre como apoiador para que a gente possa dar para esses grupos e esses eventos, até os grupos cosplayers também, que vão ter seus eventos próprios, em que eles tenham essa estrutura da Conecta com tudo que a gente puder oferecer, mas sem ser um evento nosso, ser um evento deles, para que eles possam assumir o protagonismo e o controle das suas narrativas como grupo. Isso eu achei uma coisa muito incrível. Eu não sei se é spoiler do lançamento do podcast, mas tem o Deadpool, que ele é o Jesus da Marvel, você é o Jesus do mundo geek. Cara, o que tu fez assim em 2 anos de Conecta, sabe? O que tu expandiu assim para todo mundo, agora todo mundo assim conhece
Cara, é um negócio muito admirável, sabe? E esse reconhecimento acaba criando um impacto muito mais do que apenas social, não é verdade? Porque cria visibilidade para as pessoas que vão até lá, as pessoas que são atrações, os cosplayers, os nossos parceiros e tudo mais, como a Pixels, como o pessoal da Board Game e tudo mais. E acaba também tendo um impacto econômico, né? Sim. Acaba sendo um evento que tem esse impacto socioeconômico na cidade, que é algo que às vezes até fica carente, né? Porque com o crescimento dos eventos, com essa expansão e tudo mais, essa integração de grupos, blá blá blá, as pessoas que estão, por exemplo, na Feira Geek, vão ter muito mais oportunidade de mostrar a sua arte para as outras pessoas, para vender seus produtos e até conseguir a sua própria renda, né? Que já consegue com muito esforço e tudo mais. Agora, conta pra gente como é que foi montar essa rede de parceiros. Se tu quiser contar alguma história específica, tipo a do André da Pixels ou o pessoal do Ego do Board Game, com o Flávio, com a Liv e tudo mais, fica à vontade. Cara, antes de mais nada, sobre a história do Jesus do Geek, assim... Ah, tá. Eu ia perguntar sobre isso também. Fica tranquilo. Antes de mais nada, quem acompanha a Conecta sabe, por exemplo, que eu nunca nem apresentei um evento, nem o nosso evento, porque eu acho que eu nunca quis esse tipo de protagonismo. O protagonismo para mim sempre foi para os grupos, sempre foi para dar essa prioridade para eles, sabe? Porque eu sempre me considerei a pessoa que precisa ficar nos bastidores dando oportunidades. Claro que, até mesmo porque a gente fica sempre tentando captar recursos, tentando captar parceiros, eu preciso ter esta cara para que as pessoas tenham a confiança em mim e sabem do que a gente está tentando fazer um trabalho sério e transparente. Mas, para vocês terem uma ideia, o primeiro evento que eu vou apresentar vai ser o Amazônia Matsuri, porque que foi convite do Takao. Um evento pequenininho, assim, né? Não, eu quis dizer que, tipo, nem é uma Conecta, sabe? Exatamente. A gente está do apoio, porque nunca foi esse percentual, sabe? Sempre foi dar o protagonismo para vocês que estão nessa parte. E sobre essa parte do empreendedorismo, essa parte de renda, porque um dos meus sonhos, além de trabalhar a cultura como inclusão, é que as pessoas possam sonhar em viver de cultura geek. Eu acho que esse, para mim, é um ponto principal, porque, o nosso trabalho é bacana. Eu tenho muito essa discussão no meio acadêmico, porque como eu sou publicitário, eu sou do marketing, as pessoas sempre tentam, dentro da academia, acham errado quando eu falo que essa cultura tem que ser consumida. Porque tem esse papel do agente cultural aqui do Pará, de uma forma geral, que eu posso falar só pela nossa realidade, que acha que a cultura tem que ser marginal. Eu tenho que fazer os shows de graça, tem que ser as coisas entregues, tem que ser as coisas dadas. Tudo solidário. Tudo solidário. Só que eu sempre, por ter esse viés publicitário, eu acredito que sim, vocês têm que viver disso. Sabe? E tá correto, e tá tudo bem. A Geek Band cobrar o cachê e receber pelo seu cachê justo para tocar em outros lugares, os cosplayers poderem vender seu material, a gente fazer apresentações em que todo mundo receba, sabe? Então, esse viés empreendedor da comunidade, da Conecta, sempre foi muito importante para mim. Não no sentido de cobrar ingressos, porque eu nunca fui a favor disso, mas no sentido de que todo mundo receba pelo seu trabalho justo. Então, isso vem desde a feira, que hoje, por exemplo, a gente tem no cadastro mais de 120 lojistas que a Tati da Adorei Story toma conta, e esses lojistas não pagam para levar mesas para expor dentro da Conecta. O que a gente pede é só uma contribuição de brinde que vai ser dado para os concursos e tudo mais. A gente tem a nossa feira gastronômica, que em vez de pagar pelo espaço, como é cobrado em outros eventos, eles ajudam a alimentar a produção, que é voluntário. Então eles contribuem com lanches, tipo a Doce Delírio, com Maru e Canela, a Tia Delírio, como o Marcelo tanto chama ela. Então a gente, abraço, tia. Então a gente sempre cria essa rede de apoios de parceiros, e respondendo a tua pergunta é dessa forma. A gente sempre entende de que forma ele pode somar. Por exemplo, se vai ter um tatuador na Conecta, seja o Arturo ou o Igor, ele é sempre o único dali. A gente não cria concorrência interna entre eles para que eles possam ter o seu produto valorizado. Então a gente sempre dá oportunidade para todo mundo. Assim como a gente abriu para os grupos cosplayers, cada um deles tomar conta de uma usina, os grupos K-popers, cada um deles tomar conta de uma usina. Então a gente sempre abre num leque de parceria para que ele se sinta valorizado e se sinta protagonista do que ele está fazendo. Ótimo. Acho que um grande exemplo que eu tive do resultado que a gente está tendo foi quando o Arturo fez a tatuagem do logotipo da Conecta. A quantidade de pessoas que eu nunca imaginei que queriam fazer ela também,
isso me empolgou muito, me deixou muito feliz, porque mostrou que as pessoas entenderam que a Conecta não é minha. Eu não sou a Conecta, todos nós somos a Conecta. É uma família. Exatamente. É a Conecta Family. Em relação à questão do empreendedorismo, a Tati faz esse trabalho de curadoria muito bem, porque É verdade. é para não ter sempre todo mundo do mesmo segmento. E o interessante é que boa parte das pessoas que estão ali antes só trabalhavam na internet, no seu Instagram, no seu WhatsApp, vendendo. E hoje elas podem ser vistas, de fato, ao vivo, que eu acredito que a rotatividade de pessoas ali na Conecta acaba sendo até mais expressiva do que a venda na internet. Fora que a venda com essa comunicação direta se torna muito mais interessante, né? Sim. Até para o cliente, né? Sim. Fidelizar e tudo mais. E bom, a gente vai chegando ao fim. Tenho uma última pergunta para vocês, mas antes eu gostaria de agradecer o pessoal do Santos da Casa, que nos recebeu... Santos de Casa, desculpa. Eu li ali, graças a Deus tinha ali. Que nos recebeu de portas abertas, de coração quentinho aqui para fazermos essa parte da TV Conecta, né? O Conecta Cash. E eu queria saber como é que tá o coraçãozinho de vocês para os próximos projetos. As novidades. Vocês perguntam isso para todo mundo, quero saber de vocês agora. Primeiro, vai ao ar antes ou depois do dia 10 esse aqui? Esse é depois. Esse é depois. Então. Esse é depois. A princípio é isso, mas... E os próximos cosplays? Porque, caraca, eu queria fazer essa pergunta já. Vai. Porque ele perguntou pra mim, eu queria perguntar pra ele. Eu pergunto pra todo mundo, né? Cara, assim, primeiro sobre a Conecta, a ideia é continuar expandindo, sabe? A ideia é agregando mais grupos. Unindo esse mundo. Unindo. Aqui, né? É até estranho eu falar isso, mas a ideia da Conecta é que cada vez eu seja menos necessário para ela. E que vocês sejam mais necessários do que eu. E é isso que eu tô fazendo. E cada vez eu vejo, eu tô sentindo que eu tô mais próximo disso, sabe? Momentos em que a gente vai ter condições de realizar conectas ao mesmo tempo em cidades diferentes, em que eu esteja tomando conta de uma e tu estejas tomando conta de outra. E essa é a ideia, sabe? Deixar mais a Conecta como um organismo autossuficiente. Porque ela nunca teve dono, ela nunca teve protagonista. Então acho que o meu maior projeto de expansão é esse. Também dá para falar que a gente já está pesquisando atrações para a terceira edição da Nacional, mas eu não posso falar. Não, ainda não. Tá difícil falar, eu guardar segredo, eu não consigo guardar dinheiro, eu vou guardar segredo. É difícil falar sobre isso. Mas é isso, sabe? É o acolhimento, é continuar acolhendo mais gente, é continuar mais fazendo pessoas se sentirem à vontade. E sobre cosplayers, eu tenho uma dificuldade. Porque assim, existe uma comoção popular para que eu não tire a barba. Então eu preciso arrumar cosplayers que estejam com barba. Até quando eu comecei a assistir Jojo, que eu fui perguntar para a Lohane qual era o cosplayer que eu podia ter, qual Jojo que tinha que ter barba, ela me recomendou o Joseph, e hoje eu tenho personagem favorito, como vocês devem ter percebido. Então eu acho que nesse primeiro momento é continuar nele, porque ele é o personagem de Jojo que mais tem variação de figurino. Então eu acho que vocês vão aguentar o Joseph por muito tempo, até no final de fazer o Joseph Gaga carregando o bebezinho invisível. Vocês vão ver por aí. Mas é isso, a gente tá tentando. Que é um evento canônico, né, também do cosplay, né? Começar com cosplayers, aquele cosplay até a última gota dele, depois que vai engrenar. Exatamente. Então, eu tô recebendo indicações de cosplays de barba. Vocês podem mandar no DM. Vou mandar um pra ti depois. O Zik, que foi ideia do Gusta, também já tá nos planos para fazer. Fazer o Ari contigo. Tem, assim, não é projeto, é fato, né? Que vai ter curso de produção. Finalmente, meus produtores vão poder fazer o curso de produção ministrado por mim. E aí... Onde é que vai ser divulgado? Publicado? Vai ser publicado nas nossas redes, né? Nas nossas redes. Que são? Oficial.conecta. @oficial.conecta, por favor. Em todas. Instagram, TikTok, WhatsApp, em todas. Até no Vine. Até no Vine. MySpace. Sinal de fumaça, assim, fazendo assim. E o canal do YouTube também. Na usina do Bengui. Importante, a gente estava falando sobre o canal do YouTube, isso é legal também, isso é uma novidade. A gente está planejando expandir a ideia da TV Conecta para outros programas. Então, além do podcast, a ideia é que
todo dia tenha um programa diferente, seja Meu de cosplayers, Deus do seja de céu. culinária, seja de outros tipos de entrevista, então de faça você mesmo. A ideia é que sempre tenha um programa diferente toda semana, com short. grade. Uma coisa que todo mundo pede, e essa pode falar, e inclusive eu vou mandar esse corte para ele, o corte de 1 minuto do Joda reclamando de alguma coisa vai rolar. Isso vai rolar. É promessa, está gravado. Vai rolar. Então tem muita novidade na TV também. Perfeita pra gente terminar a conversa, Se mano. ver em 1 minuto com Joda. 1 minuto com o Jota. Boa. Então, vocês escutaram. Já fiquem de olho aqui no TV Conecta. Já se inscreve, bate no sininho e tudo mais. E... As suas considerações finais, por favor. Pessoal, obrigado, sabe? Tá aqui desse outro lado foi uma experiência muito enriquecedora, sabe? Eu falo muito de mim, mas eu acho que eu nunca tinha sido tão escutado, por assim dizer, sabe? Eu acho importante o que o Gusta falou. Tem muita gente que se preocupa com o Senhor Conecta e não entende o que está acontecendo por trás da cabeça do Diego. E hoje eu senti uma oportunidade, me senti grato por poder falar um pouco sobre isso. Obrigado. A gratidão é nossa, a honra é toda nossa. A minha consideração é só obrigada. Por consumir a Conecta. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Tamo junto. Tchau, tchau. Gente, valeu.